Hoje, a dupla Grenal dá início ao segundo turno do Brasileirão. O Grêmio recebe o Atlético Goianiense daqui a pouco, às 7h30 da noite. No mesmo horário, o Inter entra em campo contra o Cruzeiro em Uberlândia, Minas Gerais. Depois de resultados ruins na primeira rodada, Grêmio e Inter traçaram caminhos diferentes na segunda. O Grêmio perdeu no primeiro jogo dentro do Estádio Olímpico. O fator local, principal arma tricolor na temporada anterior, dava mostras de que não teria a mesma força em 2010. Já o Internacional venceu o Goiás fora de casa por 3-2, com 2 gols do atacante Walter. Situação que se inverteu 2 rodadas depois. O Grêmio venceu o Avaí em casa por 3-0 e o Colorado caiu diante do Vasco. O resultado colocou a equipe pela primeira e única vez na zona de rebaixamento e foi a gota d'água para que os dirigentes colorados demitissem o técnico Jorge Fossati. Na sexta rodada, o tricolor venceu o Atlético Mineiro e chegou à melhor posição do clube na tabela, 10º lugar. Sob o comando do técnico interino Anderson Moreira, o Inter levou 2-0 do Corinthians. A situação colorada dentro do Brasileirão teria uma virada com a chegada de Celso Roth durante a pausa para a Copa do Mundo. Há muito tempo, teoricamente, eu não tinha um grupo com a qualidade que eu tenho hoje. Então, quando se fala que o Celso Roth não chega nas decisões, é porque não se mede lá atrás como o Celso Roth pegou as equipes que trabalham. O novo técnico estreou com vitória, 3-0 diante do Guarani, enquanto o Grêmio mais uma vez decepcionava dentro de casa, 1-1 frente ao Vitória. Na 11ª rodada, Tyson marcou contra o Flamengo e o Colorado chegou à 4ª vitória seguida com Celso Roth. O empate em 0-0 no Grenal do primeiro turno levou os colorados à melhor posição até agora, 3º lugar. Os gremistas permaneceram na 18ª posição, a pior do tricolor no campeonato, e chegaram a 6 jogos sem vitórias. Dentro do campo, a produção foi muito boa. Só a vitória que não apareceu, mas o time está no caminho, isso é bom, isso me deixa feliz. A derrota para o Fluminense dentro de casa deu fim à era Silas no Estádio Olímpico. Renato Gaúcho assumiu o comando da equipe e, com o ex-atacante no comando do time, o tricolor venceu o Goiás e saiu da zona de rebaixamento. O Internacional, no primeiro jogo depois da conquista da Libertadores, empatou em casa com o Atlético Goianiense. Com um triunfo diante do Botafogo, o Colorado ingressou no grupo dos 4 primeiros e entrou de vez na luta pelo topo da tabela. Após voltar para a zona do rebaixamento e ficar entre os 4 últimos por 3 rodadas, o Grêmio, com um gol de Jonas, venceu o Guarani e chegou à 16ª posição. Não jogamos tão bem, mas ganhamos. Então eu prefiro jogar um tempo só bem ou mal todos os jogos e conquistar os 3 pontos. Na rodada do fim de semana, o Internacional intensificou a caça ao líder Fluminense ao fazer 2-0 no Prudente. No Rio de Janeiro, o Grêmio saiu atrás no placar, mas com 2 gols de Jonas, abriu 3 pontos em relação ao Z4. Daqui a pouco, gremistas e colorados dão início ao segundo turno. Para os colorados, a torcida de levantar mais uma taça. Para os gremistas, a esperança de, no embalo do maior ídolo da história do clube, ficar cada vez mais longe do fantasma da segunda divisão. E atenção, motoristas de Porto Alegre, em função do jogo, a EPTC alerta sobre possíveis congestionamentos nas imediações do Olímpico por causa de obras do Departamento de Esgotos Pluviais. A Avenida Ipiranga, entre as ruas São Luís e Santana, no sentido bairro Centro, está bloqueada. Os motoristas que estão se deslocando da região metropolitana e área central podem utilizar as avenidas Mauá, Edivaldo Pereira Paiva ou Érico Veríssimo. Quem vem da região leste pode usar a terceira perimetral, Oscar Pereira e Niterói. Para quem não vai ao jogo e se desloca à Zona Sul, as alternativas são a terceira perimetral e Edivaldo Pereira Paiva. De acordo com o DEP, a via será liberada amanhã pela manhã. Um braço esticado seria o sinal para que os carros parassem e os pedestres pudessem atravessar a faixa de segurança com tranquilidade. Essa era a proposta da EPTC, que há um ano lançou a campanha em Porto Alegre. A EPTC lançou a campanha como uma solução para que os motoristas começassem a respeitar as faixas de segurança. Mas com o tempo, as pessoas deixaram de fazer o sinal. De acordo com o coordenador de campanhas da EPTC, o problema pode ter sido a falta de fiscalização.
Eu vejo assim que também é um momento daqui a pouco de se reavaliar e pensar numa outra etapa, talvez pensar na questão da fiscalização mais efetiva, voltar com uma nova campanha. Então é um processo talvez mais adiante aí de se pensar como é que tem que se avaliar como é que tu vai colocar adiante a campanha. Um ano depois da campanha é difícil encontrar alguma pessoa que ainda estique o braço. E os próprios pedestres admitem que deixaram de fazer o sinal porque os motoristas não respeitam. Eu acho que não foi muito bem aceito por parte dos motoristas, então eu já estou meio receosa de estender a mão e eu acho que os pedestres em geral estão esperando e não estão mais usando muito sinal. Eu tento utilizar, mas 90% provavelmente que não para. Aqui no centro de Porto Alegre o pessoal respeita mais. Mas mais retirado do centro, acho que o pessoal não respeita muito, não. Já os motoristas comentam que o problema é que o pedestre acha que sempre tem a preferência. Em alguns casos, mesmo com o semáforo aberto para os carros, as pessoas tentam atravessar. A solução é apelar para a buzina. Daí complica, né? Porque vem atrás, está distraído, aí bate atrás e não tem como... É complicado. Às vezes é complicado estar andando rápido, você tem uma faixa no meio, mas eu procuro parar quando dá. O semáforo está aberto e as pessoas querem que ter prioridade, né? Que na verdade a prioridade é quando não tem a sinaleira, no caso, né? O especialista em trânsito diz que campanhas que envolvam tanto pedestres quanto motoristas precisam ser muito claras e constantes. Para ele, o problema foi criado quando se disse que o pedestre teria a preferência sempre. Não se pode passar para o pedestre a ideia de que em determinado momento ele tem prioridade absoluta. Nem o pedestre e nem o veículo têm prioridade absoluta, né? A seguir, a previsão do tempo e ainda hoje uma exposição internacional em Porto Alegre. 150 mil moradores de Cachoeirinha e de Gravataí vão ficar sem água a partir das 11 da noite de hoje. A Corsan realiza obras em uma adutora. O sistema deve ser normalizado às 6 da manhã de quinta-feira.